O Rio Grande do Sul aprovou uma lei que torna de relevante interesse social, público e econômico a pulverização agrícola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou explicar para vocês a relevância da atividade de pulverização agrícola para o abastecimento, a produção de alimentos, que é utilizado em todo o Brasil e que aqui no Rio Grande do Sul é muito importante. O Rio Grande do Sul é caracterizado por ter uma grande plantação de arroz e também de soja. E a importância da pulverização agrícola para o arroz é que, como o terreno fica encharcado, os demais veículos que fazem a pulverização acabam tendo dificuldade de conseguir aplicar os defensivos agrícolas. E aqui vem a primeira narrativa trazida pela esquerda. Eles falam que os defensivos agrícolas são agrotóxicos. Já as pessoas que trabalham no meio chamam de defensivos agrícolas, que servem justamente para impedir que a produção seja atacada por insetos, por pestes, por animais, por fungos, que de outra forma diminuiriam o rendimento da produção agrícola, aumentando a fome, aumentando o custo do alimento. E eu fico me perguntando por que a esquerda é contra a mecanização, é contra a pulverização agrícola, é contra a produção em larga escala. Se, no final das contas, isso diminui o preço do alimento e que beneficia de maneira direta as pessoas mais pobres. A única explicação razoável é que a esquerda se diz defensora do meio ambiente, utilizando isso como se fosse uma pecha ideológica de fácil aceitação por parte da população, mas que no fundo eles querem combater os pecuaristas, os grandes agrônomos, os grandes produtores rurais, de modo a impedir que o capitalismo malvadão consiga prosperar. E, como eles são contra grandes fazendas, grandes latifúndios, como eles falam, eles atacam os meios que permitem que grandes plantações e grandes propriedades existam. Se tu for olhar pelo lado contrário, a grande tara da esquerda é o MST, que é o exato oposto dos grandes latifúndios. Enquanto uma grande propriedade produz muito de uma monocultura, as fazendas invadidas ou cedidas ou praticamente de trabalho escravo do MST são microculturas, normalmente produzindo arroz teoricamente orgânico, mas também de outras variedades. E a gente sabe que existe como se fosse todo um fetiche por trás dessa produção agrícola artesanal do MST e dessas entidades esquerdistas que, no fundo, servem como local de doutrinação ideológica. Só tu vê toda a faculdade federal, o cara usando boné MST, usando bolsinha daquelas feitas de maneira artesanal, que custam 60, 80, 100 reais, quase o mesmo preço daquelas bolsas capitalistas malvadonas que eles alegam combater, mas tem toda uma pegada cult, uma pegada teoricamente sustentável. Mas, se tu for para pensar, essa agricultura, entre aspas, familiar, do MST, ela não é sustentável, dado que ela não é escalável. Se toda a nossa economia, a nossa alimentação baseasse somente na produção artesanal, que é aquela promovida pelo MST, infelizmente não teria comida para todo mundo. Isso já foi tentado em outros países e foi um fracasso total. Então, eu vou falar sobre essa lei que foi aprovada aqui no estado do Rio Grande do Sul, que declara a atividade de pulverização agrícola uma importante atividade social, econômica aqui do nosso estado. Vamos passar para você dar uma lida aqui. Enquanto isso, eu sou o Gessé Sangali, um vereador de direita de verdade, que está utilizando o seu canal no YouTube para difundir ideias de liberdade e de defesa de família, propriedade e da nossa economia. Aqui na página da GZH, nós temos o texto que foi aprovado na Assembleia. A Assembleia aprova a lei que torna a aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico. E dá para ver que os nossos campos aqui, o Pampa, a própria Litoral Gaúcho, aqui em direção a Viamão, ou mesmo Zona Sul do estado, até plantação de banana e tal, acaba tendo a pulverização agrícola como uma ferramenta de escalabilidade. Porque em grandes propriedades, essa escala de pulverização acaba sendo adequada para acabar cobrindo uma grande área de
de pulverização necessária. A proposta, que foi trazida pelo deputado estadual Marcos Vinícius, do Partido Progressista, declara a aviação agrícola de relevante interesse social, público e econômico do Rio Grande do Sul e recebeu o aval da maioria da Assembleia. Foi aprovado com 31 votos favoráveis e 12 contrários. Não precisa nem te dizer que aqueles que votaram contrários são o pessoal do PCdoB, do PSOL, do PT, da esquerda ultra-radical. E foi aprovado, vai para a sanção do governador, e dentre as justificativas, o deputado disse que esse projeto visava proteger uma ferramenta de operação indispensável à produção e que foi motivada, acrescento parlamentar, por movimentos recentes de proibição à pulverização aérea em outros estados. Então isso é uma moda que está acontecendo. Alguns municípios, e em Viamão tentaram proibir, quando eu era vereador em Viamão votei contra a proibição da pulverização aérea, mas alguns estados, onde geralmente é governado pela esquerda, acabam fazendo essa sinalização de virtude, dizendo à população que são contra, porque são contra o veneno na comida das pessoas, mas é óbvio que esse argumento é puramente retórico, não faz o mínimo sentido, e se fosse tão perigoso assim, as pessoas prefeririam não comprar o alimento produzido em grandes fazendas que utilizam ferramentas tecnológicas para fazer essa produção. Como, obviamente, isso não é verdade, eles usam esse estigma de veneno para tentar confundir as pessoas e fazer elas achar que elas estão se alimentando mal porque ela foi produzida em larga escala. Já o diretor executivo do Sindicato Nacional de Empresas de Aviação Agrícola contra a Boeing que se criou a percepção de que, como a aeronave está voando, a tendência é que ela tenha mais problemas de deriva. O que seria a deriva? Vou voltar aqui para vocês dar uma olhada. A deriva seria como se fosse quando o avião está voando, deixa eu ver se aparece aqui algum tipo de imagem. Ali, ó, quando ele está voando, sai ali aquele spray ali de defensivo agrícola pela asa. E quando esse vento passa, ele teoricamente ele faz um turbilhonamento para trás que, com a deriva, estaria se deslocando pelo território e teoricamente contaminando outras culturas. Não é exatamente assim que acontece, mas a resposta que é dada aqui pelo sindicato das empresas é que se criou uma percepção de como a aeronave está voando, que existe uma tendência de que essa deriva acabe levando esse defensivo agrícola para longe, contaminando outras regiões. Só que isso não procede. Por quê? Porque a pulverização agrícola ela pode ser feita de avião ou através de um caminhão. E o caminhão também pulveriza isso da mesma maneira que o avião. Então, o método de aplicação, independente de ser avião ou caminhão ou outro sistema, ou helicóptero ou drone, também se dá pela pulverização disso na atmosfera. Embora seja rente, a plantação ela ainda se dá pela pulverização na atmosfera. Então, ser contra a aviação agrícola porque teoricamente ela gera uma deriva, também é argumento para proibir todas as outras formas de pulverização. Então não faz sentido dizer que a culpa seria da aviação como um todo. Como eu expliquei no início, a esquerda é contra, porque ela é contra a mecanização, os grandes produtores, e utilizam como um instrumento de retórica uma ideia de tentar criminalizar ou no mínimo dificultar a utilização dessas ferramentas que permitem a mecanização em larga escala. Como eu falei, isso tem muito aqui no Rio Grande do Sul, mas tem muito ali em Mato Grosso do Sul, toda a fronteira agrícola, São Paulo, Paraná, que utiliza-se desse sistema de produção e acaba aumentando a produtividade, diminuindo o preço e trazendo mais segurança alimentar para toda a população. Porque segurança alimentar é justamente a capacidade de tu ter um estoque de emergência capaz de suprir qualquer necessidade em caso de crise, como por exemplo nós tivemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Entendido? Vamos adiante. Aqui são outras matérias da mesma ideia. Aqui são pilotos agrícolas defendendo o projeto que foi em votação aqui na Assembleia. E também nós temos aqui o exemplo de São Paulo, que mais uma vez a esquerda tentou boicotar o agro, tentando proibir num determinado município essa possibilidade de pulverização agrícola. A gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul, aqui no caminho de Capivari em direção à praia, nós temos bastante, tem até algumas pistas de pouso e decolagem. E o argumento trazido aqui pelo pessoal do
ApoSoja Brasil e o SINDAG é de que, além da eficiência agronômica e da relevância econômica para o país, a aviação agrícola é uma das atividades mais reguladas do país e que precisa respeitar rigorosos protocolos de segurança regulados, fiscalizados e monitorados pelo Ministério da Agricultura, MAPA, e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Então não faz o mínimo sentido, já é regulado pelo governo federal, estados e municípios tentar proibir na canetada para tentar parecer gostoso para esquerdice, esquerdalha da sua cidade, do seu estado. É o que está acontecendo quando tentam proibir isso no nosso país. Aqui tem uma questão aqui que fala sobre MST, que é um dos, como se fosse, lutadores contra a aviação agrícola, mas lembrando que MST tem um modus operandi bastante peculiar, que ele praticamente escraviza as pessoas numa escravidão moderna, pega pessoas com baixa escolaridade, somente com CPF, com título de eleitor, e coloca essas pessoas a ocupar a terra por uma questão ideológica, tornando elas dependentes do movimento. Se elas não participam do movimento, elas acabam sendo prejudicadas. É como se fosse um cafetão lá batendo na pessoa que está sendo explorada, como se ele fosse culpado por não estar fazendo o que eles estão mandando. E uma das formas que eles fazem é justamente fazer esses assentamentos de agricultura teoricamente familiar, mas que na prática acaba sendo uma armadilha para as pessoas que acabam ocupando esse espaço. E aqui fica uma pergunta: se supostamente a aviação agrícola ela é criminosa, se ela supostamente é danosa ao meio ambiente e é ineficiente, bastaria as pessoas boicotar os produtos comprados e produzidos de maneira a não serem, entre aspas, sustentável. Por que toda a humanidade prefere consumir os produtos produzidos em grandes propriedades rurais, soja, arroz, feijão, banana, do que comprar o orgânico? Bom, tem vários motivos. Um dos principais é a questão do preço, porque a mecanização, a ampliação desse espaço de produção e a industrialização do processo de fabricar alimentos reduz drasticamente o custo do alimento. E é literalmente por isso que nós temos hoje 7 bilhões de pessoas comendo sem ter as guerras que foram previstas lá pelos filósofos malthusianistas, dizendo que a população ia crescer numa velocidade que não ia ser acompanhada pela alimentação e, no final das contas, todo mundo ia acabar entrando em guerra e em conflitos. Isso não acontece por quê? Porque, embora a área cultivada tenha subido, mas não tanto quanto a população, a produtividade por hectare aumentou muito. E aumentou muito justamente porque nós temos fertilizantes, nós temos pulverização agrícola, nós temos a mecanização da plantação e da coleta, e também nós temos grandes silos e todo um sistema entroncado que maximizou a distribuição e a produção desses alimentos. Então é o capitalismo que está permitindo que as pessoas possam se alimentar com segurança e com menor valor, menor custo de compra. Pensa, há 200 anos atrás, se dissessem para qualquer governante que a população seria de 7 bilhões de pessoas, o que todos os governantes pensariam? Que todo mundo estaria passando fome. E embora ainda exista a mácula da fome no mundo, muito pouco no Brasil, mas existe ainda a mácula da fome no mundo, é a maior produtividade provocada pela mecanização que diminuiu o custo para todo mundo, e hoje nós temos, obviamente, muito menos pessoas passando fome do que tínhamos lá no início da Revolução Industrial. Mas aqui vai uma pergunta: se esse tipo de produção aqui é ruim, faz mal, a mecanização não presta, o que aconteceu com os países que foram contrários a esse sistema de mecanização, de produção a partir de grande escala, ou que proibiram insumos como, por exemplo, a questão da pulverização e dos fertilizantes? Vamos ver que a gente tem o exemplo do Sri Lanka. O Sri Lanka acabou sofrendo com grandes fomes, muito em função porque eles tentaram proibir a produção mecanizada, a produção com pulverização e a produção com grande escala, e tentaram forçar a produção orgânica, mais ou menos como acontece com o MST, que tenta fazer parecer que estão lutando por um mundo de agricultura sustentável, mas que invariavelmente levam à fome. Vamos dar uma lida aqui no que aconteceu no Sri Lanka. Sri Lanka, país errou em forçar a produção
da agricultura orgânica, diz o executivo da VAPSA. O Sri Lanka, a ilha que fica no sul da Ásia, passa por protestos e confrontos há cerca de 3 meses por causa do agravamento da crise econômica, situação que resultou da fuga do presidente, interrupção de energia elétrica e falta de combustíveis. Outra dificuldade é a inflação dos alimentos, que chegou a 80% em 12 meses. O cenário se deve a uma proibição de importação de fertilizantes e defensivos no ano passado, com a intenção de mudar por completo a forma de produção do país. Com isso, o Sri Lanka ficou sem plantar 1/3 de sua produção agrícola. Enfim, o canal rural, é importante a gente ressaltar que o setor orgânico não é vilão. Essa é uma tendência alimentar em todo o mundo. Somente no Brasil o segmento movimentou tal. A questão é que não é possível alimentar a população mundial apenas com orgânico. E não é possível. Por quê? Porque a escala de espaço que é requerido pela alimentação orgânica ainda é muito grande. E a possibilidade de mecanização provocada pela questão da produção em grande escala, ela reduz e muito o custo do alimento. Aqui, ó, o papel da agricultura orgânica na crise que levou à queda do governo do Sri Lanka. Isso aqui é bastante interessante, tem poucas pessoas falando, mas foi justamente a proibição da importação de fertilizantes e de defensivos agrícolas que levou à queda do governo. Após vários dias de protesto, desafiando as tropas que usam gás lacrimogêneo, milhares de pessoas no Sri Lanka forçaram a renúncia do presidente, em meio a uma grave crise econômica na ilha do Sudeste Asiático. Existe escassez de combustível, de gás de cozinha e muitos alimentos, e os preços subiram. Isso aqui é de julho de 2022. O preço do pão triplicou nos últimos 6 meses, o preço do arroz mais do que dobrou e há longas filas. Às vezes as pessoas esperam dias para conseguir comprar alguns litros de gasolina ou diesel. Toda a economia está paralisada, disse professor de sociologia da universidade. Alguns problemas econômicos dele têm origem nos mesmos. Alguns problemas econômicos da ilha têm a mesma origem dos enfrentados em outros países. A questão da guerra na Ucrânia e o final da pandemia. Mas parte importante desse colapso financeiro poderia ter sido evitada. Grande parte da indignação dos manifestantes que invadiram o palácio estava relacionado ao ambicioso, mas profundamente equivocado plano de mudar a forma como a agricultura é feita no Brasil. O que aconteceu? Eles tentaram retirar os subsídios à importação de fertilizantes e isso mudou a forma como as pessoas plantavam e era justamente os fertilizantes e os defensivos agrícolas que permitiam eles terem uma segurança alimentar. Tentaram dar uma lacrada de MST como eles fazem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil, e acabaram se ferrando. Então, está mais do que provado que a mecanização, a pulverização, a utilização de fertilizantes e de defensivos agrícolas ajuda a manter a população mundial alimentada. E a lacração do MST, do PT, do PCdoB, do PSOL, pode impressionar alguns esquerdistas universitários, mas na prática isso é a causa da fome nos países que acabaram proibindo a pulverização e a mecanização em grande escala. Então é justamente essa característica que faz com que nós tenhamos segurança alimentar. Por isso o projeto que declara a pulverização agrícola relevante interesse social, público e econômico faz sentido e eu parabenizo os deputados estaduais, parabenizo o proponente Marcos Vinícius e acho que o Rio Grande do Sul pelo menos consiga demonstrar que tem culhão e que, embora a esquerda ultra-radical tente nos constranger, nós estamos do lado certo da força. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece, eu sou o Gessé Sangari, Direito de Verdade, me segue aqui no YouTube, que é o canal que eu estou trazendo essas notícias um pouco mais completas, falando sobre a importância de algumas coisas aqui para o nosso estado, e que se tu gostar, não te esquece, pegar o link, mandar para aquele teu amigo que sabe que vai se interessar, que eu tenho certeza que ele vai gostar também. Valeu, não te esquece, me segue aí, tamo junto.